prezado aluno, prezada aluna, com muita satisfação, com muito prazer, nós apresentamos a você hoje este livro, com muito carinho, com muito esforço, visando especialmente a sua formação. Nós sabemos que esse processo de busca do conhecimento, especialmente na educação à distância, ele requer alguns sacrifícios, algumas exigências especiais, o que torna esse material especial e necessário também que ele seja estudado com muito cuidado, com muita atenção. Nós desejamos que seja uma jornada de sucesso, de aprendizado, de enriquecimento. Esse livro foi escrito a 6 mãos, isto é, somos 3 professores que produzimos esse material. Eu sou o professor Josimar Priori, eu sou graduado e mestre em Ciências Sociais, e escreveram juntamente comigo esse livro a professora Solange Santos de Araújo, que também é graduada e mestre em Ciências Sociais, e o professor Fúvio Branco Godinho, que é graduado em Ciências Sociais. Este material, ou este livro, é composto por 3 unidades. Na primeira unidade, nós discutimos as ciências e as ciências sociais especificamente. A segunda unidade, nós nos preocupamos em estudar um pouco sobre os objetivos, sobre a metodologia e sobre a avaliação nas ciências sociais. E, por fim, nós voltamos o olhar especialmente para o ensino das ciências sociais nas séries iniciais da educação básica, por meio do ensino de História e Geografia. Ao longo destas 3 unidades e deste estudo, nós trazemos para vocês algumas dicas, algumas sugestões, de modo que em cada unidade você encontrará alguns itens especialmente pensados para que você possa desenvolver um conhecimento aprofundado sobre o tema. Então, nós trazemos algumas sugestões que nós chamamos de Fique por Dentro, onde você pode encontrar sugestão de filmes, pode encontrar também trechos de obras importantes do conteúdo que nós estamos estudando. Também apresentamos uma atividade ao final de cada unidade propondo uma reflexão, que ora é uma pergunta afeta, relacionada ao que nós estamos estudando, ou um trecho, um parágrafo, um excerto de algum autor importante das ciências sociais. Apresentamos também em cada unidade a indicação de 2 livros, que são livros clássicos, ou seja, livros reconhecidamente importantes na área e que são capazes de responder as perguntas de nossa época e, inclusive, podem continuar sendo referências também no futuro. Então, em cada unidade, nós trazemos 2 livros, aos quais nós sugerimos com ênfase que seja feita a leitura para que o seu estudo possa se desenvolver de uma forma ainda mais aprofundada. E, por fim, nós trazemos algumas questões que objetivam exatamente direcionar o seu estudo ao longo daquela unidade. Então, ao final de cada unidade, você encontra 4 ou 5 questões, perguntas elaboradas para que, por meio dessas perguntas, você possa voltar ao conteúdo que foi estudado nessa unidade e fazer a síntese desse conteúdo. Nós sempre dizemos que um estudo bem elaborado, um estudo bem feito, ele requer 3 momentos. Ele requer uma primeira leitura para você conhecer o conteúdo, uma segunda leitura para você compreender e uma terceira leitura para que você possa não apenas compreender, mas interpretar e analisar as possíveis encaminhamentos, as possíveis aplicações desse saber na sua vida. Então, antes de falar sobre cada uma das unidades mais em específico, é importante ainda ressaltar que esse conteúdo é um conteúdo de introdução.
né? Nós estamos fazendo um estudo sobre a introdução ao estudo, né? Me desculpe a repetição, a introdução às ciências humanas, ou às ciências sociais, como nós chamamos nesse material que nós estamos apresentando para você. Ao longo de cada unidade, nós citamos vários autores, vários pensadores, pesquisadores na área das ciências humanas, filósofos, cientistas sociais, historiadores, educadores que trouxeram uma contribuição importante e são reconhecidos, não apenas, né, em nível nacional, não apenas no Brasil, mas em nível internacional. São autores que valem a pena ser pesquisados e ser lidos com mais atenção e profundidade. Bom, voltando agora então um pouco para o conteúdo do nosso livro, o primeiro capítulo, ou a primeira unidade, é intitulada As Ciências e as Ciências Sociais. Nesta unidade, que é a unidade de introdução à discussão que nós estamos fazendo, nós procuramos, antes de tudo, compreender como surge o pensamento racional, e a partir do surgimento do pensamento racional, surge a possibilidade de construção de um pensamento científico, e depois da elaboração do pensamento científico se desenvolve especificamente o que nós aqui estamos chamando de ciências sociais. Então, o pensamento racional, ele surge na Grécia Antiga, por volta de 7 ou 8 séculos antes de Cristo, tendo como, né, os primeiros criadores de uma forma racional de pensamento, Tales de Mileto, Anaximandro, Parmênides, Heráclito, que são os primeiros filósofos, né? São aqueles que pela primeira vez rompem com uma forma de pensamento mítica e passam a buscar explicações não mais míticas, mas explicações racionais para os diversos fenômenos naturais e sociais. Até então, os gregos, e deve ser de seu conhecimento, os gregos, eles explicavam o seu mundo, né, tinham uma cosmovisão, uma cosmologia, isto é, uma visão de mundo baseada nos deuses do Olimpo, como Zeus, Atenas, entre tantos outros. Todas as perguntas feitas pelo ser humano, de onde nós viemos, para onde nós iremos, quem criou o mundo, quem criou o céu, a terra, o sol, a lua, essas perguntas eram explicadas por meio de mitos, por meio de histórias criadas principalmente dentro do universo religioso e que davam explicações mitológicas sobre esse fenômeno, sem ter uma preocupação com a coerência, com a validade lógica dessa afirmação. Bom, os filósofos, então, eles paulatinamente ou aos poucos, eles passam a romperem com essa forma mítica de explicação da realidade e passam a explicar a realidade por meio da razão. Isto é necessário encontrar as causas verdadeiras, as causas lógicas para os fenômenos, e não apenas inventarmos histórias que expliquem esses fenômenos por meio de uma visão religiosa. Com isso, não queremos dizer que o mito ou a religião não é importante. A própria filosofia, no futuro, passa a compreender o mito como uma forma de conhecimento, como uma forma de explicação da realidade, como uma forma de contar alguma coisa. Mas esta forma não é a forma racional. É uma forma religiosa, é uma forma baseada numa lenda, baseada num conhecimento popular. A filosofia, portanto, ela se enquadra em outro registro, no registro da razão. E é a partir da razão que se desenvolve a ciência. Nós sempre ouvimos falar, ou eventualmente refere-se a Aristóteles como pai da ciência. De fato, esse filósofo grego, ainda no período antigo, desenvolveu as primeiras elaborações sobre as mais diversas ciências, sobre a física, sobre a biologia, sobre a astronomia. Também desenvolveu um pensamento filosófico sobre a política, sobre a arte, sobre a religião, de modo que ainda hoje nós reconhecemos o Aristóteles como o pai das ciências. Nesse momento, ainda no período da Antiguidade, é sempre importante lembrar que nós estamos falando aqui do período anterior a Cristo.
há 3, 4 séculos mais ou menos antes de Cristo. O conhecimento científico, ele objetivava, sobretudo, conhecer a natureza e também, né, os fenômenos sociais. Bom, os tempos passam, os séculos avançam. Por volta do século V depois de Cristo, surgirá uma nova organização social, política e econômica que nós chamamos de Idade Média. Essa civilização, ou esse período histórico, ou como diria o filósofo e sociólogo Karl Marx, esse modo de produção, ele tem algumas características particulares que acabaram reprimindo o pensamento racional, reprimindo a filosofia e reprimindo a ciência. Nesse momento, né, no contexto da Idade Média, a Igreja Católica era a religião, né, a instituição mais importante, e essa instituição exercia uma fiscalização, uma vigilância muito grande sobre a sociedade, sobre a economia e sobre a produção do conhecimento. De modo que a Igreja, ela concentrava em si o monopólio da produção do conhecimento. E todo conhecimento válido era apenas aquele reconhecido pela Igreja Católica. Dentro desse contexto, a Igreja Católica exercia uma rígida censura e um rígido controle sobre o conhecimento, de modo que todo conhecimento era aceito à medida que ele pudesse ser cristianizado, ou seja, pudesse ser adaptado para o universo, para a visão de mundo cristã católica. É nesse contexto que surge o que nós chamamos de teologia hoje. Teólogos importantes foram, por exemplo, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que são reconhecidamente os dois maiores filósofos teólogos da Idade Média, e eles tiveram um papel muito importante nessa cristianização da filosofia e, portanto, a criação da teologia. Essa cristianização teve como característica o silenciamento de toda a filosofia, de toda a arte, de toda a cultura, de toda a ciência que não estivesse de acordo com os dogmas e com os princípios da Igreja Católica. A isso, alguns críticos chamaram de Idade das Trevas. A Idade Média é conhecida por muitos como Idade das Trevas. Por quê? Porque ela suprime grande parte da arte, da razão, da filosofia e mesmo da ciência. É de conhecimento, por exemplo, o fato de que não era permitido a dissecação de cadáveres para o conhecimento mais aprofundado do organismo humano e para o tratamento de algumas doenças. Muitos pesquisadores foram acusados de bruxaria, de heresia e foram punidos, inclusive muitos perderam a sua vida. Mas com o desenvolvimento histórico, por volta do século XV, surge uma nova forma de conhecimento que, na verdade, buscou resgatar aqueles valores que eram produzidos lá na Grécia Antiga e também na Roma Antiga. A isso nós chamamos de renascimento cultural. Com o renascimento cultural, desenvolve-se um novo método que será chamado de método científico moderno. É este método científico moderno que dá origem à ciência moderna. E essa ciência moderna, por sua vez, será no plano intelectual a grande balizadora, aquela que sustenta todo o desenvolvimento econômico, todo o desenvolvimento político, a expansão marítima, a descoberta de novas terras e sustenta principalmente a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que ocorre a partir do século XVIII, se inicia na Inglaterra e se expande pelo mundo inteiro. Ainda hoje nós estamos vivendo a Revolução Industrial, já que a revolução da indústria, a revolução permanente da forma como se produz, é uma característica da sociedade capitalista. É essa ciência que fornece as bases científicas e tecnológicas para essa revolução. Bom, Francis Bacon e René Descartes são dois autores, dois filósofos da ciência, dois pensadores importantes que contribuem grandemente com o desenvolvimento do método científico moderno. Este método científico moderno, ele tinha como objetivo oferecer condições para que o homem conhecesse a natureza, mas não só conhecer, mas também transformar a natureza. Então veja bem a diferença desse momento que nós estamos vivendo a partir
do século XV com a filosofia e a ciência grega produzida na Idade Antiga. Na Idade Antiga, objetivava-se conhecer a natureza. Agora, com a Idade Moderna, objetiva-se não apenas conhecer, mas transformar. Bom, esse pensamento científico ele se desenvolve de tal maneira que ele passa a ser reconhecido como uma nova fonte de verdade. Até então, a resposta para todas as perguntas era buscada onde? Na religião. Com o surgimento da ciência moderna, cada vez mais a religião perde credibilidade e as respostas passam a ser dadas pela ciência. Dentro desse contexto, entre o final do século XVIII e o início do século XIX, surge a necessidade do desenvolvimento de uma ciência que pudesse ser capaz de compreender o próprio ser humano, a própria ação humana. É nesse contexto que surgem as ciências sociais, ou o que nós aqui neste trabalho também chamamos de ciências humanas. Portanto, entendemos este trabalho, ciências sociais e ciências humanas, como sinônimos. Embora alguns autores vejam diferenças, no nível de análise que nós estamos, vamos compreendê-las como sinônimos. Bom, é nesse momento que surge, então, a sociologia, a psicologia, a geografia, a história moderna, a ciência política, a antropologia, que são ciências que se preocupam em compreender o próprio ser humano. Até então, os grandes cientistas do século XVII, XVIII, tinham voltado seus estudos para a natureza. Agora, se propõe a aplicação dos mesmos métodos que se usam para estudar a natureza para o estudo do próprio homem. E, nesse contexto, quem se notabiliza como o fundador da sociologia e, nesse sentido, fundador das ciências humanas é Auguste Comte, que viveu entre 1798 e 1857. Auguste Comte propunha que as exigências de objetividade científica, de neutralidade, de distanciamento entre quem pesquisa e quem é pesquisado, como era feito nas ciências naturais, nas ciências que buscavam transformar a natureza, que esse mesmo método fosse utilizado para ciências sociais, para ciências humanas. Especificamente, ele propunha esse método para a sociologia. Émile Durkheim, em seguida, foi um discípulo do Comte e quem deu vida a esse método que nós chamamos de positivista. Durkheim acreditava que o pesquisador ele deve se distanciar do seu objeto de estudo, como o físico faz no laboratório, como o químico faz, como o astrônomo. A isso, ele disse que era preciso, para que isso fosse possível, melhor dizendo, ele defendia que o estudioso tratasse os fatos sociais como coisas. Isso requer do pesquisador um distanciamento. O estudioso, portanto, deveria abrir mão dos seus valores, das suas crenças, dos seus costumes, de modo que seus valores, crenças e costumes não influenciassem na sua pesquisa. Ou seja, eu, por exemplo, vou estudar o fenômeno religioso numa determinada localidade, eu, como sociólogo, como pesquisador, devo evitar que as minhas crenças influenciem naquele fenômeno, no estudo daquele fenômeno. No entanto, esse método proposto por Durkheim praticamente é impossível de ser realizado, já que nas ciências humanas, ou no estudo do ser humano, nós mesmos somos os estudados e também somos os estudiosos, o que cria dificuldades extremas para que possamos realizar uma neutralidade absoluta. Como eu posso diferenciar entre o que é realmente científico e o que é a minha posição pessoal influenciada por meus valores, por minhas crenças? Então, esse método proposto por Émile Durkheim passa a ser questionado cada vez mais e novas metodologias no campo das ciências humanas são produzidas. Entre elas, nós podemos citar principalmente três, que é a fenomenologia, o estruturalismo e o marxismo. Essas três concepções teórico-metodológicas, de maneiras diferentes, criam novas formas de estudo do ser humano, do social, permitindo que o ser humano possa ser compreendido, mesmo reconhecendo os limites da pesquisa. Bom, a unidade seguinte
intitulada O Ensino de Ciências Sociais nos Anos Iniciais, Objetivos, Metodologia e Avaliação, nós voltamos especificamente o nosso olhar para o ensino e, em específico, aí podemos refletir sobre o ensino das ciências sociais ou ciências humanas. Nesse capítulo, você encontrará um resgate das principais concepções teórico-metodológicas sobre o ensino. É aquilo que nós chamamos de didática. A didática, ela também surge no contexto do Renascimento Cultural e no contexto da Revolução Científica a partir do século XV. Comênios é chamado o pai da didática porque ele propunha uma didática que pudesse ensinar todas as coisas a todos os seres humanos. Isto é, a didática como uma arte de ensinar tudo a todos. É a partir dessa didática que se formula os primeiros métodos de ensino. E dentro desse campo de estudo, vários métodos de ensino se desenvolvem, como o ensino tradicional, o processo tradicional, o processo escola novista, o processo construtivista, o processo sociolibertador e o processo histórico-cultural, que são as abordagens didático-pedagógicas que nós estudamos nesta segunda unidade. É importante salientar que essas não são as únicas concepções de ensino e aprendizagem. No entanto, são as mais conhecidas, as mais divulgadas e as mais aceitas. Entre elas, nós podemos dizer que há concepções de ensino e aprendizagem que estão em harmonia com a sociedade que nós temos aí e que se preocupa em formar homens para trabalhar nesta sociedade, que é, evidentemente, o capitalismo, e outras pedagogias, outras propostas que propõem a formação de um homem que possa atuar nessa sociedade capitalista, compreendê-la criticamente e agir no sentido da sua transformação. Entre as perspectivas afins ao sistema capitalista estão a pedagogia tradicional, escola navista e construtivista. Claro que entre elas há diferenças, a tradicional é aqui o alvo das críticas mais duras, justamente por promover um ensino rígido, autoritário, engessado, que não reconhece o aluno como um sujeito do processo. E, por outro lado, nós temos as pedagogias sociolibertadora e a pedagogia histórico-cultural, que possuem diferenças entre si, mas têm essa preocupação de formar um aluno crítico. Em especial, neste livro, nós damos destaque para o processo histórico-cultural, que é elaborado aqui no Brasil pelos professores Dermerval Saviani, pelo professor João Luiz Gasparim e outros professores, e essa perspectiva ela propõe a mediação entre o professor, o conhecimento e o aluno, ou seja, o professor é o mediador do conhecimento, sendo que tanto o professor, quanto o aluno, quanto o conhecimento são importantes no processo de ensino e aprendizagem. Por fim, na terceira unidade, nós voltamos o olhar para, especificamente, aquelas ciências sociais que são ensinadas nos anos iniciais da educação básica, a história e a geografia. A história e a geografia são duas das ciências sociais e elas estão presentes no conteúdo, no currículo da educação básica, não apenas para oferecer noções históricas e geográficas para os estudantes, mas também para formar para a cidadania e para a ação social, para a integração à sociedade. Essas duas disciplinas, que são ensinadas não apenas nos primeiros anos do ensino fundamental, mas ao longo de toda a educação básica, tanto a educação ensino fundamental como o ensino médio, tem como objetivo primeiro, então, a formação do sujeito crítico para a cidadania, ou seja, um sujeito que atua na sociedade, um sujeito que pensa, um sujeito que reflete, um sujeito que compreende a história e que compreende o homem se relacionando com o espaço geográfico. E, para isso, há uma metodologia de ensino, há um percurso, há um caminho a ser seguido. Para esse capítulo, nós nos fundamentamos basicamente nos parâmetros curriculares nacionais para o ensino de História e Geografia, que é o documento oficial produzido pelo Ministério da Educação. Ao longo da unidade, você encontrará
os objetivos para o ensino de geografia, os objetivos para o ensino de história. Os anos iniciais da educação básica são divididos em 2 ciclos, o primeiro e o segundo ciclo. Os objetivos gerais do ensino de história e geografia se desdobram em objetivos para o primeiro e para o segundo ciclo. Você encontrará no livro e depois nós recomendamos que você leia todos os parâmetros curriculares que estão disponíveis na internet. Para encerrar, nós gostaríamos de dizer que as ciências humanas e as ciências sociais, e a história e a geografia em específico, têm um papel fundamental na formação do aluno, na formação do estudante, para que ele possa se compreender a sua história, compreender as suas raízes, né, e as relações com o contexto mais amplo. Assim como tem um objetivo social e político. O ensino de história e geografia tem uma importância fundamental, né, justamente porque ele qualifica o aluno, ou deve qualificá-lo, para atuação na sociedade, para que ele possa compreender o sentido da sua existência, compreender o sentido da sua relação com o ambiente, com o espaço geográfico, que é justamente o espaço transformado pelo homem, e compreender que essa ação sempre se dá dentro da história. Nós somos todos seres históricos, e todos nós fazemos a história, tanto quanto aquelas figuras que nos são apresentadas como importantes. Para finalizar, gostaríamos de desejar a você um bom estudo, força, garra, convicção. O processo de aprendizado não é um processo fácil. Quem fala que ensinar, que aprender é fácil, está mentindo. Aprender é algo difícil, é algo que requer esforço, que requer perda de sono, que requer dedicação, que requer concentração, e tudo isso consome energia. No entanto, os resultados desse aprendizado, isto sim, são recompensadores e nos enriquecem profundamente, tanto para a nossa atuação profissional, quanto do ponto de vista humano. Muito obrigado.